Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Todo mundo em paz aí, se cuidando? Eu sou o professor Rodolfo, diretamente aqui do Instituto Rodolfão, para a gente dar continuidade às nossas aulas. Hoje, dando sequência às aulas sobre gêneros textuais, beleza? Na última aula, no nosso último encontro, nós falamos sobre o que são os gêneros textuais, as características que definem um gênero, falamos sobre a historicidade dos gêneros, como eles surgem, como eles podem se transformar, a relação entre o gênero textual e a tipologia textual. Hoje a gente vai fazer uma aula bem curtinha para a gente poder dar sequência a esse tema, falando de algo muito importante, que é a questão do propósito e da interlocução na hora de a gente produzir um texto e avaliar o gênero textual. Beleza? Queridos, no nosso primeiro encontro sobre o tema gêneros textuais, nós falamos sobre as características do texto que definem o gênero a que ele pertence, tá certo? Nós falamos que a definição do gênero advém da percepção da composição, que é a estrutura do gênero, o modo como ele se organiza, as partes que ele tem. Falamos sobre o conteúdo, que é o tema, o tipo de assunto de que aquele gênero pode tratar. E falamos sobre o estilo, que tem a ver com a linguagem, com os recursos que são mobilizados para materializar aquele texto, tá certo? Então, a estrutura, a organização interna do gênero, o estilo, o tipo de linguagem que aquele gênero admite e o tema, o tipo de assunto que aquele gênero aborda, tá certo? Mas, galerinha, essas três características do gênero são definidas em relação à sua função social, que é o propósito comunicativo do gênero. Turma, a função social do gênero define o seu propósito comunicativo, define o estilo, define a linguagem, define como ele se organiza, enfim. É a função social que define as demais características do gênero. E entenda bem o que eu quero dizer com função social. Todo texto que é produzido na vida em sociedade tem uma finalidade, tá certo? Tem um objetivo. Então, quando eu falo em função social, quando eu falo em propósito comunicativo, eu estou me referindo ao sucesso que esse texto terá quando circular socialmente, à medida que atinge o seu objetivo, à medida que efetivamente faz uma comunicação produtiva com aquele público-alvo a que se destina. Portanto, a função social do gênero está relacionada ao objetivo que eu tenho ao produzir aquele texto e ao público-alvo que eu tenho quando eu produzo o meu texto. Beleza? E como que isso acontece na prática? Eu trouxe aqui alguns textos para a gente analisar junto e verificar como a função social define as demais características do gênero. Turma, esse texto aqui é um cartaz de campanha comunitária. Aproveitando aí o momento histórico que a gente está vivendo, eu escolhi um cartaz de campanha comunitária sobre o coronavírus. Beleza? Queridos, um cartaz de campanha comunitária é um cartaz, certo? Então ele é feito para ser afixado num lugar de grande circulação de pessoas. Este aqui foi feito pela Prefeitura de São Paulo para ser colocado em UBSs, em pontos de ônibus, em lugar em que há circulação de pessoa. Tá certo? Turma, o cartaz tem como objetivo ser lido por pessoas que passam rapidamente por aquele lugar, que não ficam paradas, portanto, um tempão lendo, e que também não se aproximam tanto do texto, né? Porque ele está lá na parede, está fixado em algum lugar, e as pessoas estão passando, estão um pouco distantes. Então, esse objetivo de ser uma comunicação rápida para pessoas que eventualmente não estão tão próximas, define que o cartaz de campanha comunitária tem letras grandes, tem ilustrações, tem uma informação bem direta, tem pouca coisa escrita, é o básico, o direto, é simples e objetivo. Então, ó, o que é o novo coronavírus? Uma pergunta para despertar a atenção do leitor. E aí, ele vai encontrar aqui e já vai ver as imagens, né? Uma pessoa ali cobrindo a boca ao espirrar, lenços, lavando a mão. Então, um cartaz de campanha comunitária tem pouca coisa escrita, tem imagem, tem letra grande, devido ao seu propósito comunicativo de ser ali uma comunicação rápida para quem está em trânsito. Turma, um panfleto de campanha comunitária. O que diferencia o gênero textual cartaz de campanha comunitária para o gênero textual panfleto de campanha comunitária? O panfleto as pessoas pegam na mão. O panfleto é algo que eu recolho e vou embora com ele.
Portanto, o panfleto pode ter mais informações do que o cartaz de campanha comunitária. Então repare que aí, me vendo, você não consegue ler o que está escrito no panfleto, porque as informações já são mais minuciosas, tem mais detalhes, certo? Essa maior quantidade de informações, essa letra menor, está relacionada ao propósito comunicativo do panfleto de campanha comunitária, porque ele vai ser carregado, ele vai ser portado por aquele que vai ler, portanto, ele não tem necessidade de ser tão direto, ter tão pouca coisa escrita como o cartaz de campanha comunitária. Olha então como a função social, o propósito comunicativo, interfere nas características do gênero textual. Turma, existem 2 gêneros textuais que tratam de como tomar um remédio, certo? Ó, essa aqui é a bula de remédio. Então repara, a bula de remédio tem a apresentação, tem como ele é usado, a idade a que ele se destina, a composição, a indicação, enfim. E aqui é só um pedaço da bula. Há bulas que têm muito mais informações, reações adversas, enfim. O objetivo da bula é instruir a pessoa que vai tomar o remédio sobre tudo o que há para saber sobre aquela medicação, tá certo? Então, a bula de remédio é super detalhada, tem várias partes. Agora, o outro gênero textual que trata de como tomar um remédio é a receita médica. Turma, a receita médica não precisa detalhar essas questões sobre o medicamento, porque qual é a função social da receita médica? O nome do remédio, para a pessoa poder comprar, e a posologia, de quanto em quanto tempo ela vai tomar, certo? Então, olha aqui, o nome do remédio e a posologia, tá certo? Esse médico aqui caprichou na letra, a gente está conseguindo ler. Turma, então, por que a bula de remédio é muito mais técnica e tem muito mais informações do que a receita médica? Devido ao seu objetivo comunicativo. O objetivo da bula é transmitir todas as informações de que o paciente necessita para tomar o remédio. A receita médica é o nome do remédio e a posologia informadas pelo médico para que o paciente possa comprar o remédio e saber como tomar. Tá certo? Então, queridos, hoje nós falamos sobre a função social do gênero, o propósito comunicativo do gênero e como essa percepção interfere nas demais características dele. Tá certo? Galerinha, então, propósito comunicativo, característica fundamental na hora de perceber um texto para analisar as características do gênero. E lembra, na dúvida, vai no slide do Rodolfão. Beijo, tchau, tchau.